Oi, gente. O Bolsonaro teve um momento não sou coveiro durante a pandemia que mostra sua insensibilidade. O Tarcísio, diante da crise do metanol, disse que quando começarem a fazer isso com Coca-Cola, ele vai ficar nervoso, não é? Mostrando a sua insensibilidade. E o Milei fez um show decadente diante da Argentina com a explosão de preços, não é? E as pessoas não tendo capacidade financeira de ir para restaurante, os restaurantes estando vazios. Uma crise econômica terrível, a popularidade dele acabando, ele sendo derrotado em Buenos Aires, e ele faz isso daqui. Nós vamos ver esse vídeo e tecer comentários sobre esse assunto para a gente falar um pouco mais sobre isso, e é muito importante que você compartilhe, porque o que está acontecendo na Argentina é um exemplo de o que é que acontece quando a extrema-direita entra no poder, não é? Benefícios para os ricos, lá está tendo um boom nos produtos de luxo, é verdade, né? Enquanto a classe trabalhadora mais pobres sofrem e sofrem muito. Vamos ver o vídeo e tecer comentários. A situação na Argentina é muito, muito complicada, e aquele espetáculo que nós vimos ontem do Milei realmente parecia que é uma comprovação de que ele não está acompanhando a realidade do país. O país vive, a popularidade dele não para de cair, né? A prova esteve nas urnas no aquele dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, foram realizadas eleições aqui na província de Buenos Aires, o partido dele teve uma derrota superior a 13%, e agora vão ser realizadas eleições dia 26 de outubro, todas as pesquisas dão a popularidade dele em queda, rejeição em alta, escândalos de corrupção, e o Milei fazendo aquele show ontem, era como se a gente estivesse vendo duas histórias diferentes, uma história real, a história das pessoas, do mundo real, e outra, o Milei como se ele ainda estivesse em campanha, porque a campanha dele da Casa Rosada, ele fez assim. Não, mas é porque esse pessoal da extrema-direita, o Milei, o Bolsonaro, o Tarcísio, eles fazem esse tipo de coisa diante da tragédia humana, né? Na pandemia, do metanol ou da crise econômica, nos três casos, porque eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. É isso que é o e daí do Bolsonaro, que para mim diz tudo. Eles realmente não ligam. E eles se baseiam na campanha, digamos assim, simbólica, de projeção de poder, de projeção de masculinidade, de projeção de agressividade, para ter o voto de pessoas inseguras e frustradas, que projetam neles os seus desejos imanentes, aquilo que eles têm dentro de si, gostariam de ver materializado e projetam no outro. Diz assim, eu queria ser como ele, assim, retadão. O país está queimando e ele está fazendo show imbecil de rock. Esse voto existe. Só que quando a situação econômica, quando a situação do sofrimento da pandemia, ela é muito intenso, parte da população diz, peraí, esse cara não tá nem aí pra mim. E aí abandonam ele. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Eu já analisei isso aqui com vocês. Bolsonaro perdeu a reeleição especialmente pela atuação na pandemia, porque uma parte da população brasileira significativa, claro que tem o capital político do Lula, que é fora de série, é muito acima da média, que contribuiu também, porque o adversário que Bolsonaro enfrentou é um adversário de muito respeito. Mas além desse fator, tem o fator da tragédia que o Bolsonaro foi na pandemia. E no caso do Milei, é a tragédia que o Milei está sendo na economia. Em São Paulo, a população do interior ainda não acordou, porque eles estão numa bolha ideológica tão grande que ainda não consegue acordar, o que é lamentável para o interior de São Paulo. Vamos ver se daqui até o ano que vem, e com essa crise do metanol, o povo vai acordando, né? Seria bom. E o discurso contra a casta, na verdade, hoje, quem são os aposentados, as universidades públicas, estão sofrendo. O Milei tinha banda de rock, o Milei foi goleador de futebol, não, como é que a gente fala? Aqui é arqueiro, é o goleiro, desculpa, foi goleiro de um time de segunda ou terceira divisão, mas ele ainda, eu estava conversando com uma pessoa que conhece o Milei, que disse o problema de Milei é que ele não entendeu ainda que ele está na presidência.
Ele ainda não. Uma coisa é o show da campanha, é o personagem antes de chegar à Casa Rosada, um personagem que atraiu muito voto da chamada geração Z, que é de 18 a 28, 30 anos mais ou menos, que foi decisiva para a eleição de Milei. E ontem ele voltou a fazer esse espetáculo de rock. Um Milei que está muito solitário, gente. Na verdade, ontem, por exemplo, ele convidou vários governadores para uma foto, porque ele quer mostrar que ele tem governabilidade, que ele tem apoio político, sustentação. E vários governadores disseram: não, a gente agora foto a gente não quer. Vamos esperar. Esse pessoal que não quer tirar foto com ele é muito simples. Ele é tóxico no momento, ele responde pela economia da Argentina e os governadores estão pensando: eu me juntar com esse cara, eu corro o risco de não ser eleito. Então vou manter um afastamento. E eu prevejo, gente, que certos senadores e alguns governadores no Brasil vão começar a ter um certo receio de levar a bandeira do passapano para golpista ano que vem. Porque é uma pauta, digamos assim, impopular no Brasil em geral. Talvez seja popular em Santa Catarina, né? Mas fora Santa Catarina, né, a maioria dos estados é uma pauta impopular, né? Conectando com o Brasil. As eleições do dia 26 de outubro. Então, um Milei muito sozinho, fazendo esse show para mostrar que ainda tem alguma energia, que tem energia no palco, mas não apoio popular por isso. E a governabilidade aí vacilando. Ele teve esse ano mais de 40 derrotas no Congresso Nacional, com projetos que são redução de financiamento para a universidade, redução arroxo para os aposentados. Então, a oposição se reorganizou aqui e o Milei está sentindo essa reorganização. Não é só a oposição, não. Essas derrotas aconteceram, em parte, porque partidos que foram na onda do Milei e políticos que foram na onda do Milei começaram a pensar na sua própria sobrevivência política. E o que o Milei estava propondo de cortes é muito impopular. E essas pessoas disseram: eu vou ficar votando com o Milei em coisas que o povo está me dizendo, em manifestações que é contra? Não. E tem um paralelo importante com o Brasil. Você lembra do que o Senado fez, sentindo a pressão das ruas na PEC da bandidagem, das ruas e das redes? Enterrou a PEC da bandidagem. E por que o Senado Federal fez isso? Para salvar a própria pele. Porque os senadores de direita pensaram: se a gente votar esse negócio aí, a gente está lascado. E olha que mesmo sem votar a favor, com os votos na Câmara de Deputados, eles já estão correndo risco. Eles fizeram isso para ter um argumento de se defender durante a campanha para tentar se reeleger. Isso é muito importante de entender. E lá na Argentina o fenômeno é semelhante. Muitos políticos da chamada centro-direita de lá estão se afastando do Milei para tentar sobreviver. O show de ontem foi para ele falar para sua militância, e não foi num estádio aqui, não é um estádio, um lugar de espetáculos aqui em Buenos Aires, no bairro de Villa Crespo, e ele lançou um livro. Então foi um Milei ontem, dois personagens, com uma jaqueta de couro, fazendo show, saltitante, e o outro, logo depois, ele com o seu porta-voz, falando sobre o seu livro. O nome do livro é O Milagre Econômico. Como se ele tivesse feito um milagre econômico aqui na Argentina, um livro que tem mais de 570 páginas, e o porta-voz dele o entrevistava: como você conseguiu reduzir a inflação? Aí ele falava, as pessoas aplaudiam, mas tudo dentro de uma bolha, digamos assim, é muito fora da realidade das pessoas, que a gente vê no supermercado, o supermercado vazio. Não é uma crise, digamos, terminal, mas é uma crise que se aprofunda e econômica, difícil para as pessoas. E aí o Milei fez esse show para... E tá vazio os supermercados e os restaurantes porque o povo não tem dinheiro. Porque o dinheiro das pessoas não vale quase nada para comprar as coisas. E as pessoas estão com queda de remuneração e os custos mais elevados, porque o Milei cortou os subsídios de serviços fundamentais. Ao cortar esses subsídios, as pessoas estão sem dinheiro. A água ficou mais cara, a energia elétrica ficou mais cara, todos os serviços fundamentais ficaram mais caros, a educação privada ficou mais cara, entendeu? A saúde ficou mais cara, tudo subiu. As pessoas não têm dinheiro. É muito simples.
é muito simples. E a crise na Argentina não é brincadeira. A crise na Argentina não é brincadeira. E, gente, a crise na Argentina mostra o que é que acontece quando um país fica controlado por uma pessoa com a agenda de cortes e arroxo salarial na classe trabalhadora e benefícios para o andar de cima. Existe alguma surpresa que o setor de luxo da Argentina explodiu e tem um monte de gente lá comprando muito produtos de luxo? Não. Porque ele deu benefícios aos endinheirados. Então, os endinheirados com mais grana estão viajando, comprando imóveis, comprando... Então, essa galera está movimentando a economia um pouco. Só que esse pessoal representa... Vocês já viram uma pirâmide? Olha para a pirâmide. Esse pessoal está no topo da pirâmide. Eles representam um contingente populacional pequeno. Então, eles não são suficientes para recuperar a economia de um país. A economia de um país é movida pelo consumo e pela produtividade e pela atividade econômica da base da pirâmide. Da base da pirâmide. E a base da pirâmide é composta pela classe trabalhadora, pela classe média, pelos mais pobres. É por isso que os benefícios têm que ir nessa direção e é por isso que o andar de cima tem que ser mais tributado. Mas isso, que é óbvio, nunca vai entrar na cabeça de uma pessoa da direita porque eles servem aos interesses da classe dominante do andar de cima. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe vire membro ou apoiador, quem sabe faça um dos nossos cursos, tem o curso Como Fazer Mestrado ou Doutorado, link no comentário fixado, quem sabe faça outros cursos cujos links também estão no comentário fixado, ou um pix para andretj@terra.com.br. E, gente, se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.